Você já percebeu como certos homens, mesmo sendo diretos, firmes e até um pouco provocadores, conseguem atrair mulheres com uma facilidade quase misteriosa, enquanto outros, que se esforçam para agradar, se mostram sempre disponíveis e atenciosos, acabam sendo ignorados ou colocados na famosa friendzone. Isso não é coincidência. Existe um tipo de mulher que se atrai justamente por comportamentos que a maioria dos homens evita ou esconde, e você provavelmente nunca ouviu falar disso com clareza. Neste vídeo, você vai descobrir quais são essas mulheres, o que realmente as atrai e por quê. Ao entender essa dinâmica, você poderá mudar completamente a forma como se relaciona. O que parecia ser um erro no seu comportamento pode, na verdade, ser a chave para se conectar com um tipo de mulher que valoriza exatamente aquilo que você tem escondido. E quando isso acontecer, tudo começa a fazer sentido. Capítulo 1. A ilusão da atração universal. Nem toda mulher quer o mesmo homem. A maioria dos homens cresce acreditando em uma narrativa confortável, porém enganosa, a de que existe uma fórmula única para atrair mulheres. Seja gentil, seja prestativo, elogie bastante, evite confrontos. Essa cartilha universal parece lógica. Afinal, quem não gostaria de estar ao lado de alguém educado e sempre disposto a agradar? Mas a realidade é mais complexa. Essa abordagem, embora funcione com alguns perfis, afasta justamente o tipo de mulher que muitos homens desejam, mas não conseguem manter por perto. A verdade é que as mulheres não são todas iguais. Existem diferenças psicológicas, emocionais e até biológicas que moldam o que cada uma procura em um homem. Algumas realmente se sentem atraídas por estabilidade, gentileza e previsibilidade. Outras, no entanto, são movidas por instinto, por desafio, por energia masculina crua, e o homem que tenta ser perfeito demais, acaba parecendo fraco aos olhos delas. Essas mulheres enxergam além das boas maneiras. Elas prestam atenção na energia que o homem transmite, na sua capacidade de se impor, na firmeza com que ele vive suas verdades. E é justamente aí que muitos homens se confundem. Tentam se encaixar em um modelo que não representa sua essência, esperando atrair mulheres que, na prática, não se sentem conectadas a esse tipo de comportamento. O primeiro passo, então, é entender que não existe um único jeito de ser atraente. Existe o seu jeito autêntico, e ele precisa ser ajustado, não suprimido. Ao reconhecer isso, você começa a enxergar que certos comportamentos que você considerava errados podem, na verdade, ser profundamente magnéticos para um perfil específico de mulher. E é sobre isso que vamos falar agora. Capítulo 2. O tipo de mulher que gosta de homens autênticos, dominantes e inabaláveis. Existe um perfil de mulher que não se satisfaz com superficialidade, que não busca um homem apenas para cumprir um papel social ou para suprir carências emocionais. Essas mulheres se sentem naturalmente atraídas por homens que são inteiros, que não vivem em função da validação feminina e que sabem exatamente quem são, com firmeza, direção e uma pitada de provocação. A primeira delas é a mulher alfa. Ela é confiante, decidida, muitas vezes bem-sucedida. Está acostumada a liderar e tomar decisões, mas isso não significa que ela quer fazer isso em um relacionamento. Na verdade, esse tipo de mulher deseja um homem que a desafie, que imponha limites claros e que não tenha medo de confrontá-la quando necessário. Para ela, um homem passivo soa como tédio. Ela se excita com disputa, com tensão, com força. Outro exemplo é a mulher emocionalmente madura. Ela já passou da fase dos joguinhos. O que ela busca é alguém que não tenha medo de mostrar suas verdades, mesmo que isso incomode. Homens que hesitam demais, que parecem caminhar em ovos com medo de desagradar, não despertam o interesse dessa mulher. Ela quer alguém que esteja confortável com seus próprios limites, alguém que não precise ser aceito para sentir valor. Há também a mulher que valoriza a masculinidade clássica, aquela que gosta de sentir o homem como uma força estável e dominante. Não se trata de autoritarismo, mas de presença. Ela quer sentir que está ao lado de alguém que assume liderança naturalmente, que toma decisões, que não se abala diante de emoções intensas. Esse tipo de mulher sente prazer em relaxar no seu feminino quando sente que o masculino ao seu lado está firme. Em todas essas mulheres há algo em comum. Elas não querem um homem que vive tentando agradá-las. Elas querem um homem que vive em seu próprio eixo, que toma decisões com segurança, que diz sim quando quer e não quando é necessário, sem culpa, sem receio, sem pedir desculpas por ser quem é.
Essas mulheres existem. Estão por aí. Mas só conseguem enxergar e se atrair por homens que não estão tentando ser bozinhos para agradar. Elas querem o autêntico, o cru, o sólido. E quando você começa a se comportar dessa forma, mesmo sem tentar seduzir, elas te encontram. Capítulo 3. As características que esses tipos de mulheres valorizam nos homens. Agora que você já entende o perfil dessas mulheres, é hora de mergulhar nas características específicas que elas consideram verdadeiramente irresistíveis, e que, para muitos homens, ainda parecem contraintuitivas. São comportamentos que transmitem segurança, liderança e, acima de tudo, autenticidade. Não são técnicas de sedução superficiais, mas traços profundos que revelam o tipo de homem que elas respeitam e desejam. A primeira dessas características é a capacidade de dizer não com firmeza. Homens que não têm medo de se posicionar, que colocam limites claros e não cedem apenas para agradar, geram uma tensão positiva. Eles mostram que sua validação não está à venda, e isso dispara um gatilho de respeito imediato. Mulheres assim não querem alguém que se curva diante de qualquer pedido. Elas querem alguém que saiba exatamente até onde está disposto a ir. Outro ponto é o desapego emocional aliado ao foco em propósito. Isso significa que o homem não está disponível o tempo todo, não responde a tudo de imediato e não se desorganiza emocionalmente por causa de um silêncio ou crítica. Ele está centrado. Tem metas. Sua vida não gira em torno de conquistar uma mulher. Exatamente por isso, se torna ainda mais atraente para aquelas que valorizam homens com direção. Essas mulheres também enxergam como extremamente sedutor o homem que tem clareza de identidade. Ele não precisa ser validado o tempo todo. Ele não muda sua postura para impressionar ou se adaptar ao humor de alguém. Ao contrário, ele expressa o que pensa, mesmo que isso vá contra o que ela gostaria de ouvir. Esse tipo de postura gera impacto. Em vez de tentar conquistar, ele se destaca simplesmente por ser coerente com quem é. E talvez o traço mais importante: controle emocional diante de provocações. Homens que não reagem com raiva, carência ou submissão quando são testados, despertam admiração e desejo. Eles não se afetam facilmente. Sabem lidar com o desconforto. Sabem rir de si mesmos, mudar de assunto ou confrontar com classe. Eles mantêm a calma onde muitos perdem o equilíbrio, e é nesse contraste que a verdadeira masculinidade se revela para essas mulheres. Perceba que não estamos falando de atitudes forçadas. Estamos falando de comportamentos que vêm da base, do centro, da consistência. Quando você cultiva isso dentro de si, não há necessidade de impressionar. Você se torna naturalmente magnético, para as mulheres certas. Capítulo 4. O erro da autossabotagem, quando o homem reprime seu potencial para ser aceito. Muitos homens que têm dentro de si uma energia dominante, direta e autêntica acabam, sem perceber, se sabotando ao tentar se moldar a um padrão de comportamento que acreditam ser mais aceitável. Eles diminuem o tom de voz, suavizam suas opiniões, escondem sua firmeza e reprimem seus desejos em troca de aceitação, principalmente no campo afetivo. Mas o que parece um caminho seguro, na verdade, os afasta justamente das mulheres que poderiam se conectar de forma mais profunda com eles. Esse processo de autossabotagem começa cedo. Homens são ensinados a temer o conflito, a evitar confrontos e a serem sempre gentis. O problema é que, ao longo do tempo, essa máscara social se torna um fardo. O homem deixa de se expressar com autenticidade e passa a agir de maneira ensaiada, artificial, sempre com medo de parecer rude, arrogante ou machista. O resultado? Ele se torna previsível, emocionalmente neutro, e perde o magnetismo natural que sua presença transmitia. Ele começa a atrair mulheres que o enxergam como um bom amigo, mas não como um parceiro sexualmente desejável. E pior, passa a acreditar que o problema está em ser quem ele é, quando na verdade o problema foi ter abandonado essa essência para se encaixar. Essa repressão contínua gera frustração. E a frustração leva a comportamentos que sabotam ainda mais sua imagem. Ele se torna reativo, carente, inseguro. Começa a buscar validação constante, tenta provar seu valor com palavras e favores, e cada uma dessas ações o afasta ainda mais do tipo de mulher que ele gostaria de atrair. Mas aqui está a virada. Quando o homem se reconecta com sua identidade original, aquela que foi silenciada por medo de rejeição, ele começa a emitir uma energia que poucas mulheres conseguem ignorar.
Ele deixa de ser mais um na multidão e passa a ser percebido como alguém sólido, com valor próprio. E isso muda tudo. No próximo capítulo, você vai entender como transformar esse retorno à sua essência em uma presença magnética, e como se comportar, sem exageros ou joguinhos, para atrair as mulheres que gostam exatamente disso. Capítulo 5. Como se comportar para atrair mulheres que gostam de homens com presença e direção. A chave para atrair esse tipo de mulher não está em técnicas mirabolantes de sedução ou em criar uma persona que não representa quem você realmente é. O segredo está no comportamento consistente que transmite autoconfiança, clareza e, principalmente, uma presença masculina bem resolvida. Presença, nesse caso, não é só estar fisicamente num lugar. É estar inteiro no momento, com linguagem corporal firme, contato visual direto e postura que transmite tranquilidade e domínio. É falar menos e com mais intenção. Evitar justificativas desnecessárias. Não ter pressa em preencher silêncios. Tudo isso cria uma atmosfera onde sua energia é percebida de forma intensa. E, para as mulheres que valorizam isso é como um farol. Outro ponto essencial é a liderança natural. Não se trata de mandar ou controlar, mas de saber conduzir com leveza. Tomar decisões simples sem hesitar. Sugerir lugares, horários, planos. Ser claro ao invés de ver no que dá. Isso transmite uma sensação de segurança e maturidade que ativa o desejo feminino mais profundo de confiar e relaxar ao lado de alguém que sabe o que quer. Além disso, é fundamental não buscar validação com elogios forçados, gentilezas exageradas ou aprovação constante. Essas atitudes demonstram insegurança. A mulher sente quando um homem está tentando impressionar, e isso tira totalmente a naturalidade da conexão. Em vez disso, seja direto e autêntico. Se quiser elogiar, elogie com calma, sem ansiedade. Se algo incomodar, diga com respeito, mas sem medo. E, talvez o mais importante, mantenha seu foco no seu mundo. Mulheres que gostam de homens fortes não querem ser o centro da vida deles. Elas querem fazer parte de uma vida que já é interessante, já é produtiva, já tem um propósito. Por isso, nunca abandone seus projetos, seus compromissos ou seus limites para tentar agradar. Quanto mais você estiver centrado na sua missão, mais irresistível você se torna para esse tipo de mulher. Com o tempo, você perceberá que o que atrai não é o que você diz, mas o que você transmite com sua postura, sua energia e seu senso de direção. Isso elimina a necessidade de jogos ou estratégias, porque o seu comportamento já comunica exatamente quem você é. Capítulo 6. Casos reais e exemplos práticos. Vamos trazer à tona alguns exemplos práticos para ilustrar tudo o que você viu até aqui, porque teoria sem prática vira só informação solta. Quando você observa homens que naturalmente atraem esse tipo de mulher, percebe que eles não seguem um script de sedução. Eles apenas agem em coerência com quem são, e isso os torna magnéticos. Veja o caso de Daniel, um empresário de 42 anos. Durante muito tempo, ele tentou agradar as mulheres sendo extremamente disponível, atencioso ao extremo, e até evitando expor opiniões polêmicas para não criar conflitos. O resultado: rejeições constantes, sendo colocado na friendzone, e a sensação de que precisava ser outra pessoa para ser desejado. Foi só quando ele começou a se posicionar com firmeza, inclusive dizendo não sem culpa, que sua energia mudou. Ele conheceu uma mulher bem-sucedida, intensa, e o que ela mais admirava nele era exatamente sua autenticidade e postura firme diante dos desafios. Outro exemplo é o de Ricardo, um tatuador de 35 anos. Ele sempre foi direto, um pouco rude até, e durante muito tempo ouviu que precisava ser mais delicado. Tentou, por um tempo, seguir esse caminho, mensagens românticas demais, promessas cedo demais, e um comportamento mais passivo. O resultado: perda de interesse imediato. Foi só quando voltou à sua natureza, espontâneo, assertivo, sem rodeios, que começou a atrair mulheres que se conectavam com sua presença crua e autêntica. Uma delas, inclusive, disse: "Gosto de como você é estável, não tenta me agradar o tempo todo e ainda assim me faz sentir segura." Esses casos mostram que o comportamento magnético não vem da manipulação, e sim da verdade alinhada com presença emocional e direção de vida. As mulheres que gostam de homens assim são sensíveis a isso. Elas não são conquistadas por elogios vazios,
e sim por ações e atitudes que comunicam: eu sou quem eu sou, com ou sem você ao meu lado. Se você quer praticar isso na sua vida, comece com pequenos ajustes. Fale menos e com mais clareza, olhe nos olhos sem desviar, diga não com tranquilidade quando for necessário, e pare de tentar se encaixar no que você acha que os outros esperam de você. Quanto mais você fizer isso, mais vai atrair naturalmente mulheres que respeitam e desejam homens de verdade. Capítulo 7. Conclusão. O que fazer a partir de agora? Se você chegou até aqui, já entendeu que atrair o tipo certo de mulher, aquelas que se sentem naturalmente atraídas por homens com presença, firmeza e autenticidade, não depende de truques ou fórmulas prontas. Depende de você voltar à sua essência masculina, de parar de pedir permissão para ser quem é, e de agir com clareza, sem medo de desagradar. O primeiro passo é fazer um raio-x do seu próprio comportamento. Pergunte-se com honestidade: em quais momentos você se silencia por medo de perder alguém? Quantas vezes você suaviza sua postura para parecer mais aceitável? E quantas vezes você age com base no medo, e não na confiança? Esses padrões precisam ser quebrados, e isso começa com consciência e pequenas ações diárias. Você não precisa virar um personagem ou forçar uma masculinidade tóxica. Ao contrário, precisa assumir seu espaço no mundo sem culpa, expressar suas opiniões com respeito, agir com direção e manter o foco na sua evolução pessoal. Porque quanto mais forte for sua base, mais seletivo você será com quem entra na sua vida. E quando uma mulher perceber essa força silenciosa em você, ela vai respeitar antes de admirar, e admirar antes de desejar. A partir de agora, a missão é simples, mas desafiadora. Pare de se moldar e comece a se afirmar. Deixe de tentar ser o cara bonzinho que todo mundo gosta e comece a ser o homem que poucos conseguem ignorar. O tipo de homem que não precisa pedir atenção, porque sua energia já diz tudo. O jogo não é sobre agradar, é sobre atrair. E para isso, você precisa, acima de tudo, viver como um homem que já se sente completo, com ou sem aprovação externa. Esse é o tipo de homem que essas mulheres querem. E esse é o tipo de homem que você pode, e deve, se tornar. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.